Aos amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Reinaldo Ribeiro, sempre com o sentimento de profunda gratidão por todo o apoio, pelas orações e pelas participações dos amados. Aliás, em falar em participações, nós temos recebido muitas solicitações de irmãos que têm sentido no coração o desejo de estar conosco no grupo Teólogos da Verdade. Lembrando aos amados que nos ouvem que esses áudios são os áudios de finalização de cada dia de debates que nós temos no grupo. Então os irmãos percebem que trata-se de uma plataforma cristã que se propõe a discutir os assuntos relacionados à cristandade, assuntos esses que trazem algum tipo de complexidade, de embaraço e que são extremamente necessários para que se tenha um ministério enriquecido pela sã doutrina e protegido contra o falso evangelho, o falso apostolado que tem se alastrado, lamentavelmente, nos nossos dias em muitas igrejas ditas evangélicas. Então, se você que é obreiro na casa de Deus, pastor, evangelista, missionário, você que é teólogo ou você que é estudante de teologia, que é professor de escola bíblica dominical, você gostaria de fazer parte do grupo Teólogos da Verdade, você vai aí no comentário do vídeo no YouTube, coloca o número do seu WhatsApp juntamente com o seu nome, com a sua função ministerial, e nós vamos adicionar você com todo prazer e com toda satisfação. Meus amados, hoje estamos tratando de um tema extremamente complexo e que, igualmente, tal qual todos aqueles que nós costumamos trazer aqui, traz uma grande celeuma. Está baseado lá em Judas, capítulo 1, verso 9. Conforme esse texto, Satanás deve ser afrontado ou respeitado. É correto escarnecer e desafiar o arqui-inimigo da igreja? Ou nós devemos reconhecer o poder elevado do príncipe deste mundo? Meus amados, o termo que nós trazemos e que aludimos neste presente momento, nesta temática, ele tem suscitado muitas e distintas interpretações, sobretudo nesta presente era, onde algo muito estranho tem ocorrido no meio evangélico. Ao mesmo tempo que jamais se viu a pura teologia tão desprezada e esquecida, subitamente todos parecem se julgar teólogos, e a cada esquina vislumbramos doutrinas espúrias, entendimentos que lutamos para crer que, ao menos de longe, tenham sido extraídos de uma leitura bíblica. O caso narrado em Judas 1,9 é um belo exemplo disso, porque há toda sorte de heresias que pretende se justificar nesse texto, desde a suposta messianidade de Miguel, o arcanjo, até uma teologia de medo ao diabo, ambas dignas do mais sonoro e revogável repúdio por parte de todos aqueles que amam a genuína palavra de Deus. Ao contrário do que alguns imaginam, Judas não está dizendo aqui que temos que respeitar e temer o diabo. Ele está falando de um grupo de pessoas dissimuladas dentro da igreja. Temos de aprender a ler o texto inteiro para entendermos seu contexto. Isso é uma carta, irmãos, não um bilhete, então tem que ser lido como se lê uma carta. Quando Judas fala, estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ele não está se referindo ao diabo ou às coisas do diabo, mas aos problemas da igreja. Se você observar os versículos anteriores, o que não é difícil, porque Judas é um livro de capítulo único, com apenas 25 versículos. Para quem ele estava falando? Para a igreja. A respeito de quem ele estava falando? Dessas pessoas aqui, irmãos. Certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor. Versículo 4. Esse pessoal estava infiltrado dentro da igreja. Judas explica que todos os rebeldes colhem os frutos da sua rebeldia, não importando quem sejam ou onde estejam. Ele afirma que os tais são carnais, difamam o que não entendem e o que entendem carnalmente e não respeitam o governo. São pastores que a si mesmos se apacentam e, comparados a coisas inúteis como árvores em plena estação dos frutos, só que destes desprovidas, duplamente mortas e desarraigadas.
Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. Sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Isso está no versículo 16 e isso está no dia a dia. Só não reconhecem quem se finge de cego. Quando ele fala que eles rejeitam governo e difamam autoridades superiores, ele diz que o arcanjo Miguel, mesmo sendo superior ao diabo, não o repreendeu em seu próprio nome, mas deixou a repreensão a cargo de Deus. Ou seja, Miguel estava lutando com o diabo ali, mas ele reivindicou a autoridade de Deus e não de si próprio. É o que devemos fazer, ao invés de determinar, ordenar, entrevistar, repreender, profetizar ou outras heresias que já se alastraram em nosso meio e se tornaram normais para nossa tristeza. Judas comenta que Miguel deixou que a repreensão viesse de Deus. O Senhor te repreenda. É exatamente o que fazemos quando nós usamos o nome de Jesus. Porque nós, seres humanos falhos, nós não temos em nós mesmos autoridade alguma sobre o mal. A autoridade de que fazemos uso nos foi dada por Jesus, como uma procuração, ao usarmos o seu nome. Miguel usou o nome do Senhor, assim como nós também usamos e deixamos que a justiça de Deus prevaleça. Você tem o direito de usar o nome de Jesus contra o diabo. Eis aí vos dê autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Lucas 10, 19. Eu me recuso a dar ao diabo, irmãos, qualquer honra ou consideração. A nossa atitude diante dele não deve ser de temor. Pense bem, não é isso que nós vemos em Davi, por exemplo, diante de Golias, que representava ali o próprio Satanás. Lá em 1 Samuel 17, 26, há aquela frase célebre de Davi: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Essa é a reação do nascido de Deus diante do diabo. Se você está com Deus, qualquer ataque contra você é feito contra o próprio Deus. Quem é esse que ousa afrontar o Deus vivo? Entretanto, em nossos dias, muitos entendem que nós temos autoridade para repreender a Satanás. Eu não concordo com este termo. A razão pela qual eu discordo do uso desse termo repreender pelos cristãos de hoje para cercear a atuação demoníaca não é somente a falta de evidência explícita. Existem razões teológicas também. Repreender os principados e potestades é prerrogativa de Cristo somente, porque foi ele quem os venceu pela sua morte e ressurreição. Além disso, ele é Deus e ele é Senhor sobre os elementos, podendo por isso repreender os ventos, o mar, as tempestades. Ele é o Criador e Senhor e por isso ele diz ao demônio: cala-te, sai dele, vai para tal lugar. Ele é Deus. Se as pessoas vão usar o Senhor Jesus como modelo para repreender demônios e doenças, então elas deveriam também passar a repreender tempestades, a fúria dos elementos. Mas até onde eu sei, ninguém tem reivindicado ser capaz de fazer isso com sucesso, né? Então, para mim, esse ponto fica muito claro na narrativa que Judas nos dá acerca do incidente entre o anjo Miguel e Satanás. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. E aqui nós estamos falando do arcanjo Miguel, que é o mais poderoso dos anjos de Deus. Nós lemos isso no Velho e no Novo Testamento. É o chefe das hostes espirituais angélicas de Cristo. Esse ser perfeito, sem pecado, muito mais poderoso do que os humanos e que assiste na presença de Deus, em certa ocasião, quando disputava o corpo de Moisés com Satanás, que parece que Satanás queria tomar o corpo de Moisés para talvez levar Israel a pecar, idolatrando o seu corpo morto, ele não se atreveu a pronunciar juízo infamatório contra Satanás. Isso é o oposto do que muita gente hoje está fazendo. E não se comparam nem de longe com o arcanjo Miguel em poder. Miguel se limitou a dizer: o Senhor te repreenda. Assim, irmãos, eu não vejo nas Escrituras que teria sido dada autoridade aos crentes para repreender as hostes malignas, porque isso é prerrogativa de Cristo e do Pai. Entretanto, nós podemos orar e dizer: ó Senhor,
repreende a Satanás, que procura perturbar a tua obra entre nós. Afasta as suas tentações, tem misericórdia, livra-nos do mal. Eu não vejo problemas se nós oramos assim. Na realidade, esta oração me parece bem mais bíblica do que decretos de determinações por parte de alguns que se julgam ungidos de Deus ou portadores de supostas autoridades espirituais. Quando os crentes da igreja do período apostólico se viram encurralados pelos líderes religiosos em Jerusalém, eles simplesmente se dirigiram a Deus e suplicaram que o Senhor olhasse para aquelas ameaças. Entregaram-se ao Senhor e juiz de todos, esperando que ele fizesse justiça e juízo na terra. Você pode ver isso lá em Atos, capítulo 4, versículo 29. Portanto, nós não devemos temer e nem exercer respeitabilidade por Satanás. Satanás não é digno de nada disso. Nós devemos combater o mal com o bem. Agora, a força do bem, que possui de fato autoridade para derrotar Satanás, chama-se Jesus de Nazaré. Não é você quem tem autoridade, não é você quem determina, não é você quem expulsa, não é você quem faz nada. Quem faz é Deus. O Senhor te repreenda, foi o que disse Miguel. Diga isso, você também. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém.